Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente está aqui com o professor Pérez Sanches Ferré. O professor ele é espanhol, mas fala português super bem. E ele é doutor em História Contemporânea e Moderna pela Universidade de Barcelona. E também participa de um grupo de publicações que é o La Puerta, que vem desde 1978 publicando textos herméticos, que seria o hermetismo moderno. É isso, professor? Exatamente. É a atualização de uma ciência de origem divina que chamamos de hermetismo. O hermetismo é uma ciência tradicional que não é de origem humana, digamos que é inspirada pelos deuses, por Deus, pela divindade. É um termo às vezes ambíguo, por quê? Porque hermetismo é tudo o que é e o que não é. Vejamos a origem da palavra, que é Hermes. Hermes é a origem da palavra hermetismo, isto é, as ciências de Hermes, que é o deus da palavra e também o mensageiro intermediário entre nós e a divindade. Além de palavra Hermes, significa pedra. Os alquimistas, por exemplo, eles falam da sua pedra, da pedra dos filósofos. E até a maçonaria fala da pedra cúbica, a pedra piramidal. Essa pedra é uma alusão à divindade que nos habita. Pode ser chamado de pedra, de alma, de semente divina, centelha divina, tem muitos nomes, mas sempre estamos falando de alguma coisa que é concreta, não é intelectual, não é mental, é físico, porque todos os mistérios do hermetismo, da ciência de Deus, são físicos, não, são profundos, misteriosos, mas não são intelectuais. Uma das funções do hermetismo não é somente divulgar e revelar a ciência de Deus, senão também dar a possibilidade de interpretar corretamente esses textos antigos que estão muito longe da nossa mentalidade. E temos um problema hermenêutico, porque um grego entendia a Odisseia ou a Ilíada de uma forma completamente diferente, como se hoje no mundo acadêmico se compreende. E isso sempre é um conflito porque é difícil para o homem moderno se situar na mentalidade tradicional. Para um homem antigo, Deus está presente sempre na sua vida e na natureza, porque a natureza, a criação é sagrada, não é fruto de um acaso. E, portanto, ele está imerso num universo que é sagrado porque Deus está emulsionado na criação e está nele mesmo. E toda a sua vida é presidida, digamos, é guiada, é orientada a partir dessa ideia fundamental. Então, aí isso dá uma consciência da existência completamente diferente ao nosso mundo, que sobretudo no Ocidente e na Europa, uma grande parte da intelectualidade, enfim, um setor amplo das sociedades intentam apagar o transcendente da sociedade, apagar, a fazer invisível Deus, a religião. Quando você não faz visível uma coisa, deixa de existir. E, portanto, a distância entre nós e o mundo antigo é muito grande. Ninguém discutia se Deus existe, à exceção de 4 filósofos no mundo grego. E aí está o problema quando tentamos interpretar a tradição grega, por exemplo. Que teoricamente é uma tradição muito próxima da gente, né? É a origem, a nossa origem. A origem é Egito, Grécia, o judaísmo, a Roma, a latinidade e o cristianismo. Nós somos filhos dessa tradição de Ocidente, e que tudo vem do Egito, na realidade. Então, o hermetismo, e voltamos ao termo, o hermetismo seria o conjunto das ciências tradicionais, e são tradicionais porque não são de origem humana, senão de origem divina. E aí entra a cabala, a alquimia, a astrologia, a geomancia, enfim, todas as ciências tradicionais. A filologia sagrada e a hermenêutica, ciência inspirada por Hermes. Porque é a chave para compreender não uma novela, uma história, senão para compreender os livros sagrados, os livros inspirados da humanidade.
Isso é o essencial, a função essencial da hermenêutica, da ciência do Deus Hermes. Então, basicamente, o que o senhor está falando é que todos os livros sagrados, ele vem por uma inspiração, mas ele não é literal. Não. A gente precisa justamente da hermenêutica para entender que por trás daquela suposta literalidade tem uma mensagem inspirada. Exatamente. Porque senão você, por exemplo, interpreta com valores modernos, mentalidade atual. O mito, chamado de mito de Pandora, é machista, é misógino. Para o grego isso não existe. Por quê? Porque ele sabe, se é culto, digamos, na época, ele sabe que o mito de Pandora fala de nós, de todos nós. Então é precisa a ciência hermenêutica para compreender que na Bíblia ou nos Upanishads ou no Novo Testamento, eles estão falando de uma realidade sagrada. Então eles falam do desconhecido a partir do conhecido. Sem uma hermenêutica tradicional, isso é incompreensível. Você fica com o literal, que não é que não seja útil, porque é preciso o literal para chegar ao profundo. A forma é imprescindível para chegar ao fundo. Mas, se ficamos na forma, ficamos na cortiça da realidade. Então, depende como você lê os textos, se está lendo. Se você fica no superficial, é que você também fica interiormente no superficial. E a sua centelha divina está no fundo, no centro do centro de você mesmo. Então, na medida em que aprofundimos nos textos e na realidade em geral, estamos aprofundindo em nós mesmos. Porque a origem de um livro sagrado é uma experiência da divindade. Isto é, Deus abre o segredo do ser humano. A palavra perdida, a pedra, a alma, a centelha divina e o verbo em nós. Deus abençoa alguém que vai ser purificado e que nele vai nascer uma vida nova e podemos chamar de verbo. Esse verbo inspira um texto. Inspira um texto, mas, claro, como é uma realidade divina, mas é o mundo da unidade. Não tem objeto e subjecto. Aquele que contempla e a coisa contemplada são o mesmo no mundo de Deus. Então, como falar do desconhecido ao mundo a partir do conhecido? Então, falamos de montanhas, de rios, mas todos os livros sagrados, eles falam de nós, do nosso estado aqui neste mundo, chamado de exílio, porque o verdadeiro mundo, o nosso verdadeiro destino está no paraíso em termos cristãos. Portanto, a origem de qualquer texto sagrado é uma revelação, porque essa pessoa recebeu nele uma revelação, se abriu o segredo, o verbo fala nele e dicta. Mas dicta uma realidade que não é deste mundo. Não é, olha, escreve, no princípio Deus criou o céu e a terra, vírgula. Não é assim. E como que se tem essa experiência? Existe algum jeito de alcançar? É Deus quem dá. Como todas as tradições falam isso. Você tem que dar um passo. Você tem que buscar. Como diz o livro de Amós, buscai-me e vivei. Porque se não busca, não vai achar. Se você se apresenta, se significa perante Deus. Eu estou buscando você. Me estou buscando a mim mesmo com a ajuda do céu. Excelente. Porque eu, sem a ajuda de Deus, não vou me achar realmente. No sentido platônico, conhece-te a ti mesmo. Estava em Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Este ti mesmo é a alma imortal, a centelha divina em nós. E por isso a tradição fala do verbo, a nossa tradição. O Deus que fala em você, que já está em nós. Mas como dizem os alquimistas, está congelada. Então esse primeiro passo, que é se apresentar a Deus, seria começar pelo menos os estudos sobre a espiritualidade? É mais ou menos isso? Sim. Finalmente, tudo se resume à oração e o estudo dos bons livros. Porque assim você está alimentando o seu Deus. Você não alimenta... Você, quando está no mundo, está engordando o mundo. Porque você está colaborando no mundo. Ele quer que você esgote a sua vida fazendo coisas no mundo. Então, mas Deus quer que você volte para você mesmo e se consagre à busca de Deus. Além de viver, devemos trabalhar, enfim, família,
responsabilidade. Qual que seria a raiz histórica da origem do hermetismo? Na realidade, vem do deus Hermes, portanto, vem da tradição grega. Depois aparecem, são textos do século II a.C., que se põe por escrito o 2 depois de Cristo, que é o corpus hermético, o Poimandres, enfim, Asclépios e outros. Então, historicamente, podemos dizer que está aí, mas na realidade está na origem da humanidade, digamos, espiritual, do que é a origem espiritual da humanidade. Quando há a primeira revelação, seja na China, na Índia, no Oriente Médio, aí começa a tradição hermética. Por quê? Porque tem a ciência de Deus e a sua interpretação. No nosso mundo tem a Torá. É inspirada, então Moisés, que não sabemos quem era, então é um nome talvez simbólico, ele recebe a Torá e é ditada a Torá. Mas, paralelamente, como é tão críptico o texto, é tão incompreensível, com a tradição escrita, nasce a tradição oral. Quer dizer, o hermetismo é o texto revelado e a sua interpretação, que é a hermenêutica. E isso forma parte da tradição hermética, porque sem a Kabbalah não se pode compreender o Antigo Testamento. Sem o Vedanta não se compreendem os Vedas. Precisamos uma tradição oral e uma tradição escrita. A tradição escrita fica a herança da humanidade e depois a interpretação, a hermenêutica, se transmite através do tempo de forma oral e normalmente termina sendo escrito, para que não se perca essa tradição oral. Mas aí você tem um problema também de hora que você concretiza aquilo se torna imutável, né? Aí está o problema. Mas não há... Este mundo, a perfeição não está. Então sempre tem armadilha e sempre tem, como as moedas, duas caras. O problema, a tradição oral pode ficar degradada também, porque se altera a memória, aprende de cor, mas alguém começa a alterar, outro também, e finalmente na origem a mensagem era uma e depois é outra completamente diferente. Portanto, vamos fixar ela num texto. Mas o problema é que, como você falava, fica cristalizado. Essa é a interpretação. Por exemplo, na Kabbalah é muito inteligente porque é muito aberto. Cada um dos rabinos, Rabi Simeon Patach, abriu. E leu. Então ele lê um trecho da Torá e faz um comentário. O outro rabi diz outra explicação. E todas são certas. Assim você fica aberto. Você não fica cristalizado. Porque é tão outra coisa, é uma alteridade absoluta à realidade divina. Portanto, vamos deixar o espírito aberto para que você não pense Deus é esférico. Se apresenta Deus para você em forma de cubo, não reconhece. Não é Deus. Não é Deus, é o diabo. Na Europa, eles têm consciência no século XX, final do século XIX, sobretudo no XX, de que devem recuperar as origens, como fizeram no Renascimento os cabalistas cristãos, enfim, para saber de onde venimos e para compreender a mensagem original, o sentido primeiro. Então, se começa a editar livros de alquimia, de Kabbalah, para recuperar essa herança esquecida, que ficou um pouco sepultada pela ciência moderna, sobretudo no século XIX, com o prestígio da ciência positiva, o que não se toca não existe, então, claro, o mundo fica muito pobre, se só existe o que se toca e se vê. Nesse mundo aparece, por exemplo, René Guénon, que é um grande divulgador da tradição, um filósofo da tradição que tem um papel muito importante, não só ele, outros, e então aí no meio está Louis Catio, alquimista francês do século XX, autor que era um pintor, que não sabia nem grego, nem latim, nem árabe, mas teve uma inspiração e escreveu o livro que está aí, que temos aqui, A Mensagem Reencontrada. Esse livro é muito bacana, né, professor? Porque a história do Louis Catio, ele teve uma vida muito sofrida. Sim. E ele era um autodidata, né? Sim. Eu acho que isso é muito legal porque ele não era um acadêmico, ele não era alguém que tinha uma vida monástica,
Mas ele conseguiu se inspirar a ponto de escrever esse livro. Sim, não era um intelectual, mas, recebeu uma inspiração, como tem outros casos, e dessa inspiração nasceu um livro que é sapiencial e também oracular, e que é a tradição hermética redivida, a tradição hermética no sentido amplo, atualizada, e com a linguagem tradicional, ainda que tem uma linguagem moderna, mas está falando dos mistérios da nossa regeneração, como a Ilíada, a Odisseia, os Vedas, o Evangelho. Como um livro para abrir ao acaso. Antes de vir para aqui, pensei, vou ver o que fala o livro da entrevista aqui com os amigos. Então, eu abri o livro 3468, que diz: agora que lemos o livro, nunca mais haverá desculpa para nós negligenciarmos a salvação de Deus. O livro é como um imã que apanha as almas extraviadas na morte para oferecê-las a Deus. Olha só. Então, agora não tem mais desculpa para não estudar, não é? O livro quer dizer todos os livros inspirados. Uhum. Isso é o que alimenta o seu Deus. São sentenças, aforismos, e estão falando do quê? De nós. Igual que a Bíblia, só fala de nós. A gente está falando do Mensagem Encontrada, que ele já é ele é um texto hermético moderno, ele é uma releitura, vamos dizer assim, trazendo para a nossa realidade essa nova reconexão do hermetismo. O que mais um estudante de hermetismo pode buscar em termos de autores e de texto? Os livros considerados revelados, de Oriente, o Tao Te Ching, os Vedas, como a Bíblia, isso é o essencial. Mas tentar buscar aqueles autores que comentam corretamente o texto sagrado. As diferentes formas do Vedanta que comentam os Vedas. A Kabbalah que comenta corretamente a Kabbalah tradicional. Mas o melhor é sempre começar pelo que de verdadeiramente valor e comprovado depois de séculos. Se depois de 2000 anos o corpus hermético tem esse prestígio em todas as formas espirituais, digamos, que não sejam dogmáticas, é por alguma coisa, como a Bíblia, como Bhagavad Gita ou os Evangelhos. E a mensagem reencontrada, nos epígrafes do começo e final de cada um dos livros, estão trechos das diferentes escrituras da humanidade. Aqui temos Jeremias, Malaquias, está o Tao Te Ching, Zoroastro, está os Vedas, o Antigo e o Novo Testamento, aqui uma inscrição do Templo de Palas Atena, Salomão, São Paulo e Hermes Trismegisto, da Tábula de Esmeralda, outro grande texto, a Tábua de Esmeralda. Nós devemos nos alimentar e alimentar nosso Deus de bons alimentos. E não, claro, se você está bem acostumado a uma comida boa, se dão ração para você, você rejeita. Portanto, é muito importante começar por estudar os bons textos. A compreensão vai chegar, mas é Deus quem marca os tempos, não nós. Na realidade, até que Deus não inspira, você não compreende completamente. Emmanuel dos Borges dizia: devemos estudar para amar, não para compreender. Assim, o intelecto, a mente razoável não tem que intervenir, não deve intervenir demais. Porque a razão é útil, mas, como diz a mensagem reencontrada, é um cavalo que devemos cavalgar. Se não a razão, o que faz? Mata a fé. Porque relativiza tudo. Tem um discurso interminável. Ela ama o discurso e as cortiças, ainda que pareça profundo. Ela é boa de argumentar, né? É a grande argumentadora. E, finalmente, para quê? Para matar a fé, que vem do nosso fundamento. Os hermetistas modernos se valem muito do Kybalion para começar a estudar, mas o Kybalion ele não fala de Deus diretamente, ele fala do todo, ele fala que o todo é mental, então fica uma coisa até meio cartesiana, meio racional. E todos os textos herméticos mais antigos, todos sem exceção, vão falar de um Deus único. Sim. O corpus hermético ele começa, é Deus conversando com é uma revelação. O corpus hermético dá a revelação. Isso. Então, ele fala: olha, você compreendeu o que está recebendo? Eu sou o teu Deus, sou o teu nous.
Isso. termo grego. Ele fica como dormido e depois acorda e entra na realidade divina. E isto é, entra em si mesmo, porque Deus, o Deus do céu, tem a chave da porta do nosso tesouro. Ele vem, ele abre, nos abre, então ele mesmo se revela a nós. E ele pergunta: você compreendeu o que está acontecendo? Sou eu que te estou falando, sou teu Deus. Estou aqui esta semana, enfim, finalmente para divulgar este livro que é a tradição hermética atualizada, digamos assim. Como que a pessoa faz para te encontrar? A mensagemreencontrada.com. Lá está o calendário das atividades que os grupos aqui que estudam este livro, que se encontram simplesmente para nos ajudar na busca de Deus. Isto é, que estão se buscando. É uma história de ajuda mútua, que é o que sempre se fez. Professor, a gente quer agradecer muito a sua participação. Foi uma experiência magnífica. E aí eu queria que o senhor desse uma mensagem final aí pro pessoal que está nos acompanhando, está assistindo o nosso vídeo hoje. Simplesmente o que diz o livro de Amós, e repeto: buscai-me e vivei. Isso é o que propõe todas as escolas iniciáticas, todas as religiões e, evidentemente, a mensagem reencontrada. Buscai-me e vivei, porque o secreto está em você e esses livros só falam de você, do secreto que nos contém a todos. E assim finalizamos mais um vídeo. Um beijo no seu coração e até mais.